Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Aos irmãos, irmãs, todo o povo de Deus, nós estamos neste momento nos preparando para recebermos a mensagem de Deus aos nossos corações. Por isso eu quero convidá-lo para que acompanhe comigo a leitura que farei no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 6 a 9. Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 6, nós leremos os versículos de 6 até o 9. A palavra do Senhor diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vamos falar com Deus. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, estamos agora, Senhor, diante da tua palavra. E nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensinando, ó Deus, coisas grandes e maravilhosas da tua palavra, para nos edificar, para nos consolar e nos consagrar. Pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diante da realidade do momento que nós estamos vivendo, estamos todos em nossas casas, nos protegendo deste vírus que tem penetrado cidades, estados, nações, continentes. Mas nós temos uma certeza de que tudo está sob o controle do nosso Deus. Por isso eu quero convidá-lo nesse momento para concentrar-se na palavra de Deus. Nós vamos meditar nesta hora sobre este tema, nossa família, nossos discípulos. Baseando-nos exatamente nesse texto de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos de 6 a 9. O reverendo Cláudio Marra, em seu livro A Igreja Discipuladora, destaca algumas barreiras quanto à falta de discipulado na igreja. Uma delas é o descuido da própria família no discipulado. E a pergunta pertinente é esta: qual o lugar da família no discipulado? É importante sabermos que o discipulado começa com a apresentação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos pecadores que ainda não experimentaram a salvação. Este é apenas o começo. O discipulado tem uma continuação que requer da nossa parte o ensino das Escrituras ao novo convertido, que uma vez salvo, fará parte da igreja do Senhor,
através do batismo e também da sua profissão de fé em Jesus. Ele agora fala a respeito da família de Deus. Porque aquelas pessoas que agora estão salvas em Jesus Cristo fazem parte da família de Deus. O processo continua dando a esse novo discípulo, a esse novo convertido, o crescimento espiritual necessário para que após um tempo esteja pronto para frutificar, alcançando outras vidas, a fim de que a família de Deus cresça mais e mais. Quando se fala em família, nós temos que recorrer à Bíblia e também ao seu ensino sobre este projeto de Deus. A família é um conjunto de pessoas que são parentes entre si. Família são pessoas do mesmo sangue. E a família de Deus, a que se refere? Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, nos informa que somos da família de Deus. Os que são da família de Deus amam a Deus, pois são pessoas do mesmo sangue, do sangue de Cristo derramado na cruz. Ao olharmos para esse texto do Antigo Testamento, em Deuteronômio, principalmente nesta simples análise do capítulo 6, encontramos aqui grandes lições a respeito do discipulado na própria família. Por isso, eu quero compartilhar com você nesta hora sobre este tema, nossa família, nossos discípulos. Na família, em primeiro lugar, ensinamos sobre os grandes feitos de Deus. Veja o que é que nos diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio também, agora no capítulo 4, nos versículos 9 e 10. Diz assim: mas vejam lá, tomem muito cuidado de não esquecer o que viram Deus fazendo por vocês. Que os milagres feitos por Ele marquem profundamente os seus corações e produzam permanente efeito nas suas vidas. Contem aos filhos e aos netos os gloriosos milagres que Deus fez. Não esqueçam aquele dia em que estiveram diante do Senhor Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo na minha presença. Então farei com que todos ouçam as minhas palavras e aprendam a ter reverência para comigo a vida inteira e possam ensinar as minhas leis aos filhos deles. Note bem, irmãos e irmãs, querida igreja, Moisés ensinou ao povo sobre a lei do Senhor e o relato dos seus atos poderosos. Quantos acontecimentos poderão aqui ser relatados a respeito dos grandes e poderosos atos de Deus a favor do seu povo? Você já pensou nisso? Filhos dos israelitas e também seus futuros descendentes estavam sendo ensinados sobre os grandes feitos de Deus, isto é, sobre os estatutos de Deus. O Salmo 78, versículos 3, o 4 e também o 7, revelam assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E ainda continua o texto dizendo o seguinte: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos.
E aqui surge uma pergunta que eu quero te fazer nessa hora. Você tem dado este ensino aos seus filhos? E esses filhos que já têm seus lares formados, continuam também ensinando sobre os grandes feitos de Deus? E assim nós vamos ensinando, cada geração ensinando à nova geração os grandes feitos de Deus. Veja o quanto isso é importante. Porque muitas das igrejas, por exemplo, da Europa, já fecharam seus templos, não atualmente por causa do coronavírus, mas fecharam seus templos justamente porque abandonaram a lei do Senhor, abandonaram a palavra de Deus, a centralidade desta palavra. Deus ainda tem usado de grande misericórdia para conosco. E eu quero convidá-lo e convidá-la nesta hora. Ensine a palavra de Deus, ensine os grandes feitos de Deus aos teus filhos, não só aos menores, como também aos maiores. E estes, por sua vez, com a palavra de Deus na sua mente e no seu coração, poderão também ensinar as próximas gerações. O quanto isso é importante. Mas eu também quero destacar aqui uma segunda lição para nossa edificação. Imprimimos a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. No capítulo 6 de Deuteronômio, os versículos 6 e 7. Note bem, como é que diz a palavra do Senhor? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Queridos e queridas, a palavra tem que estar primeiro no coração dos pais. E eu quero te fazer aqui algumas perguntas importantes. Você confia em Deus? Certamente que você responderá que sim. Depende dele para tudo em sua vida? Você certamente responderá que sim. Tem dado testemunho dentro e fora de casa? É assim que deve acontecer? Analise a sua vida. Veja a próxima expressão que nós encontramos nas Escrituras. Inculcar essa palavra nos filhos. Verso 7 diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar significa imprimir algo na mente de alguém. Ensine-as com persistência a seus filhos. É isto. Converse sobre a palavra de Deus quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você tem feito isto? Seus filhos têm se apropriado dessa palavra? Mas veja também os versos 8 e 9. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de tua casa e em teus portões. Irmãos e irmãs, note bem, a ideia era que as leis de Deus entrassem na mente e estivessem também na mão das pessoas o tempo todo. É isto. A lição, portanto, é muito preciosa para as nossas vidas e para as nossas famílias. Não podemos deixar de ensinar a palavra de Deus em todo o tempo, que servirá aos nossos filhos por toda a eternidade. Fica aqui o desafio da palavra de Deus para nós. Nossos filhos, nossa família são nossos discípulos.
A nossa casa é o lugar do discipulado. Mas eu quero também compartilhar com você nesta hora uma outra lição. Porque é na família que edificamos o nosso lar na rocha. Mateus capítulo 7, os versículos 24 até o 27. Nós encontramos nesse texto o ensino de Jesus a respeito de duas casas. Uma construída sobre a areia e a outra sobre a rocha. Se você conhece bem a palavra de Deus, você já conhece esse texto, não é? A primeira casa construída sobre a areia veio abaixo e a sua ruína foi completa, porque não foi alicerçada sobre a palavra de Deus. Não buscaram em Deus. O texto diz, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas a segunda casa foi construída sobre a rocha, ficou intacta, resistiu às tempestades, porque firmou-se na palavra de Deus. E o texto diz que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O alicerce é o próprio Deus. A pedra principal é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a base da nossa vida, Ele é a base da nossa fé, Ele é a base do nosso lar, Ele é a base do marido, é a base da esposa, é a base dos nossos filhos e das gerações subsequentes. Que assim seja também em nossa família. Vamos construir a nossa família sobre a rocha que é Jesus. Edifiquemos nosso lar na rocha. Há essas 3 lições breves que eu quero apresentar a você nesta hora. Daí, meus irmãos e irmãs, a importância e também urgência de discipularmos a nossa família. Por quê? Porque a nossa família são os nossos discípulos. É na família que ensinamos sobre os grandes feitos de Deus. É na família que nós imprimimos a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. É na família que nós edificamos o nosso lar na rocha. Pense nessas lições. Aplique-as em seu coração. Aproveite esses momentos que nós estamos vivendo, quando estamos ficando mais tempo em casa. Mesmo aqueles que necessitam sair para o trabalho, às vezes até para sair rapidamente, ir à farmácia, ou então ir ao supermercado, mas depois logo já tem que estar de volta em casa. Aproveite esse tempo que nós estamos em quarentena. Aproveite para meditar mais na palavra de Deus. Aproveite para orar mais. Aproveite para pedir as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a família, sobre a nossa cidade, o estado, a nação, sobre o mundo todo. Aproveite para que seja a grande oportunidade de renovação da fé e da esperança de muitas pessoas. Muitos daqueles que já conhecem a palavra de Deus, talvez que estejam afastados nesta hora dos caminhos de Deus, mas que eles sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que esse seja o momento de reflexão, o momento de se voltarem para Deus. Busque a direção de Deus para a tua vida. Vamos aproveitar esse tempo de quarentena como um tempo de reflexão. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus nos abençoe, para que nós reconheçamos o quanto dependemos do El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar com você agora. E aí mesmo no lugar onde você está me ouvindo agora, está me assistindo.
Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Coloque a sua família diante do altar do Senhor. Coloque seus problemas, as suas angústias, as suas frustrações, as suas preocupações, porque quem é que não está preocupado num momento como este? Coloque tudo nas mãos desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor, eu quero apresentar agora, Deus, a vida do teu povo e apresento, Senhor, colocando diante do teu altar. Ó Deus, todos quantos estão agora me assistindo nesta hora, Pai, e aqueles que também estão ouvindo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe nos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja despertando, ó Pai, o nosso coração para uma vida mais efetiva, uma vida mais avivada no teu altar, Senhor. Eu quero te pedir isto em nome do Senhor Jesus. E quero te suplicar, ó Pai, que o Senhor abençoe este marido que está me assistindo agora, Pai, este chefe de família, este sacerdote do lar. Que o Senhor esteja cumprindo esta vida, Pai, com a tua graça maravilhosa, com o teu amor, com o teu perdão, com a unção do Espírito Santo sobre esta vida. Quero te pedir, ó Deus, pela vida, ó Deus, desta esposa, desta mulher no lar. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe ricamente esta vida. Que o Senhor esteja colocando tua graça sobre esta vida, derramando também a unção do teu Espírito, ó Pai, sobre este coração, dando sabedoria, dando entendimento, ó Pai, naquilo que esta mãe, que esta esposa, que esta mulher precisa fazer, ó Pai, numa hora como estas. E eu quero te pedir também, Senhor, pelos filhos, filhos jovens, filhos adolescentes, os filhos que ainda são crianças, ó Pai. Ó Deus, aos pequeninos e pequeninas, aos cordeirinhos e ovelhinhas do Senhor, ó Pai, aos bebezinhos, ó Deus. Pai, eu quero te suplicar uma bênção especial sobre os filhos e as filhas nesta hora, pedindo, Pai, que o teu Espírito Santo esteja inculcando, imprimindo na mente e no coração destas vidas, ó Deus, a tua palavra. Abençoa, Pai, grandemente, ricamente. Abençoa nossos lares, abençoa nossas famílias, abençoa, Deus, a nossa nação. Nós te pedimos isto, Pai, e nós oramos agradecidos em